Eu acho muito bonito que Jesus, ele olha as coisas e talvez para aquele momento, né, por exemplo, quando Pedro olha para Jesus e fala assim, Jesus, que isso não te aconteça, que você não sofra nada disso. Talvez naquele momento todos os discípulos que não falaram aquilo, mas olharam para Pedro e falaram, nossa, verdade, né, Pedro? Pedro tem razão. Não, vamos dar algum jeito aqui. Mas Jesus falou assim, para esse momento, talvez esse pensamento seja confortante, reconfortante, né, de você pensar, não, então vamos fugir, vamos dar um jeito, isso não vai acontecer. Só que Jesus sabe como seria se ele não tivesse morrido na cruz. Então, ele botou na balança. O resultado vai ser muito pior. Então eu preciso morrer. Então precisa acontecer isso. Não que Jesus quisesse. Não, Jesus pediu, afasta, se possível, afaste de mim esse cálice. Então Jesus, no momento humano, ele não queria que aquilo acontecesse, mas ele entendeu que aquilo era a vontade do Pai. Sim. E que a vontade do Pai lá na frente ia ser melhor do que se ele não tivesse morrido. Sim. E Jesus demonstra esse conhecimento de saber o futuro das coisas, porque às vezes a gente fala que Deus Jesus é onisciente, mas a gente pensa onisciente no sentido de, ele sabe de tudo, ele sabe o que eu estou pensando, ele não sabe só no tempo presente, ele sabe já o que aconteceu antes. Sim. E o que acontecerá e o que poderia acontecer dependendo das escolhas. Sim. Das pessoas. Sim. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco, mas quando a gente começa a perceber isso, às vezes a gente entende até mesmo aquelas questões de coisas ruins acontecendo com pessoas boas, que a gente falou no podcast da Ju, né, por exemplo, a gente falou a respeito disso e a gente começa a perceber, será que não é Deus organizando as coisas? Talvez esse seja o mal menor dentro das coisas que pode acontecer. Sim. Eu sempre gosto muito de lembrar daquela passagem que Maria, se eu não me engano, Maria de Cleofas, né, a mãe de Tiago e de João, ela chega e pede para Jesus, né, eu quero que meu filho sente a sua direita, a sua esquerda. Sim. E tal. E aí parece que Jesus está tendo aquele raciocínio na hora ali. Ele fala assim, mas vocês vão beber o cálice que eu vou beber? E eles falam assim, vamos. Aí Jesus faz aquele exercício, sabe? Já assistiu aquela série, As Visões de Rei, né? Que ele olha o futuro depois volta. Instantâneo. Eu acho que Jesus fez aquilo na hora assim, peraí, será que eles vão mesmo? E vão mesmo. Pior que vão. Mas não sou eu que tenho que escolher o lugar. Sim. Que eles vão sentar, né? E é interessante porque, se a gente for pensar, Jesus faz isso a todo momento. A gente vê naquela série The Chosen, eu acho que eles mostram muito bonito. Sim. Isso. Às vezes perguntam uma coisa para Jesus e você vê que Jesus responde pensando lá no futuro. E ele dá uma resposta dizendo, que não vai ser bem assim. Sabe, uma resposta assim que você fala assim, poxa, a gente já sabe um pouquinho mais pra frente. Ele tem uma informação privilegiada. Exatamente. A gente tem 2000 anos de informação à frente da história que passa naquela série. Sim. Mas Jesus tem toda a história à frente, né? Eu acredito que Jesus está fazendo as coisas da forma com que mais gente seja salva no final. Eu não tenho dúvida disso. E para isso precisa passar pela cruz, precisa passar pela Páscoa. E aí a gente vai chegando na nossa terceira Páscoa, né? Que é a Páscoa de Jesus. Interessante, não sei se isso pode ser dito como coincidência, mas eu acho que na verdade isso é Deus escrevendo as coisas. Que a Páscoa de Jesus acontece na Páscoa dos judeus. Isso não necessariamente poderia ser concomitante, contemporâneo. Poderiam ter sido em momentos distintos, mas Jesus passa sua paixão e morte de cruz na Páscoa dos judeus. E até que eu separei um trecho aqui que fala, né, depois levaram Jesus para o pretório, a casa de Pilatos, o governo romano. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Estava exatamente no dia da Páscoa dos judeus. Pilatos disse para os líderes judeus, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Ou seja, o governo romano, que era quem controlava os judeus na época, queria dar um presente para eles, numa festa deles. Não era a Páscoa não era um evento romano.
Os romanos não comemoravam Páscoa, mas eles queriam dar um presente para os judeus, e daí Pilatos pensou, não, qual que é o melhor presente? Tipo, soltar esse cara que tá todo mundo falando que é o rei dos judeus. Não teria presente melhor para os judeus nesse momento. E aí o povo diz, não, solta Barrabás, né? É João 18, 28, de 39 a 40, quem quiser localizar aí depois para ler essa parte. Eu sinto muito essa parte, porque esse solta Barrabás somos nós. Isso fica nítido no meu coração, que muitas vezes na nossa vida nós dissemos para soltar Barrabás. Muitas vezes, quando a gente nega Jesus, quando a gente deixa de falar de Jesus para as outras pessoas, quando a gente tem a oportunidade de ser bênção na vida de alguém e não é, quando a gente escolhe fazer algo que não vai nos aproximar de Deus, a gente fala, quero que solte Barrabás, não estou querendo que Jesus seja o Salvador de fato, né? E muitas vezes também nós somos influenciados ou nos deixamos ser influenciados por pessoas que não têm Jesus como centro. Então às vezes você fala assim, poxa vida, eu estou ouvindo fulano, ciclano e tal, mas a gente tem que se questionar, qual que é o objetivo dessa pessoa? Porque às vezes tem discursos muito bonitos, né? A gente pega uma pessoa que fala bem, é bom orador e tal, mas o objetivo dele no final das contas é te vender um produto. Ou é te mostrar alguma outra doutrina, alguma outra coisa, mostrar que Jesus pode ser A, B, C, D, Y, que não é o Jesus que a gente acredita. Porque tem muito disso hoje em dia. Não, Jesus pode fazer o que você quiser da vida, que Jesus vai estar do seu lado, Jesus te ama. Sim, Jesus te ama, mas Jesus não vai avalizar tudo que você faz na vida simplesmente porque ele te ama, né? E tem muita gente vivendo essa ilusão. Um ponto que eu acho assim incrível, que a gente vive mesmo. A gente tem um setor da religiosidade, não vou nem falar um setor da nossa religião, do catolicismo, do protestantismo, nem nada, mas é um setor apartado da nossa religiosidade que esquece toda a parte do sofrimento e começa a valorizar mais aquilo. Venha porque Jesus vai te dar coisas, venha porque Jesus vai sempre... É uma prosperidade, então venha porque aqui você vai crescer, o seu sofrimento vai acabar. E na verdade, assim, primeiro, os fatos mostram que você vai sofrer mais. Sim. E Jesus não falava nem tanto do sofrimento, mas ele falava mais da servidão. Exato. Então, assim, se você quer me seguir, sirva. Seja o menor. Seja o menor. Né? E sendo o menor, você vai sofrer. Então, assim, ir para Jesus, né, é mais você abrir mão da prosperidade e talvez seja o contrário, sofrer um pouco mais. Por quê? Porque você vai remar contra uma maré muito forte. E essa religião da prosperidade, aparentemente ela é muito bonita, ela cativa, mas infelizmente e eventualmente você não vai prosperar. E aí a tua fé é baseada numa coisa que ela pode se quebrar. Então assim, isso tem que tomar cuidado. Eu gostaria muito que você viesse para Jesus, você que nos escuta. Venha para Jesus, a sua vida vai melhorar muito. Eu gostaria muito, mas isso é torcer. E aí a gente torce pro nosso time vai lá e perde. Sim. E aí, torcer, isso é torcer, é diferente de ter fé. Ter fé é continuar apesar dos problemas que virão. Exatamente. Eu queria... Senão a lista do céu ia ser a lista da Forbes. Exatamente. Você ia chegar no céu e falar assim, seu nome tá na lista da Forbes? Os maiores então, milionários. Você não prosperou. Você tá em alguma revista, pelo menos? Você saiu na Time. Pelo menos. Você saiu na Veja. Você prosperou na Terra, então você vai prosperar no céu. Não. Pelo contrário, Jesus até dá a entender que seria o contrário, que quem tá lá tem uma chance muito difícil de estar... Se a gente ousa querer ser igual a Jesus,
Então o mínimo que eu vou esperar é tudo aquilo que ele sofreu. Sim. Rejeição, depois maus tratos, É uma depois vida vivendo espancamento, com pouco, morte com em cruz. pouco. Sim. Né? Jesus não usava roupas caras, Jesus não vivia em palácios, né? Aí a pessoa não vive, não tem nada da vida dele que é parecido com Jesus e ele quer ter o mesmo resultado de Jesus. Exatamente. É um contrassenso. Tem um